Êxodo 3, versículo 1 ao 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Elevando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Diga assim, numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Diga assim: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Diga assim: eu sou o Deus de teu pai. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Diga assim: desci para livrá-lo e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois os clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei. Diga assim: eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Muitas vezes, irmãos, a gente aborta um sonho, um desejo. A gente nasce, cresce, aprende, isto é bom, precisamos aprender mesmo, mas com o passar do tempo, parece que sonhos antigos vão ficando para trás, e a gente vai abortando dentro de nós, temos a impressão de que não vamos conseguir mais. Quem sabe você, anos atrás, sonhou com algo tão especial, e com o passar dos anos você pensou: não vai dar certo. Eu esqueci de falar do pastor Josevaldo. Levanta a mão, pastor. Está ali o nosso querido, né? Aqui conosco, está em Brasília. Ele foi em Brasília ficar uns meses, faz 10 anos, né? 10 anos está ali, querido mesmo, ele com a família. Então a gente tem o sonho, tem o desejo, mas parece que fica para trás e a gente deixa. E pensa assim: agora envelheci, agora não dá mais, não vou conseguir, já perdi aquilo que eu queria. Quantas coisas na nossa vida que parece que ficou para trás e não vai mais acontecer, não tem isso? Mas será que isso é de fato tão verdadeiro? Será que o nosso Deus não é um Deus que renova, um Deus que abençoa, um Deus que restaura, um Deus que traz à luz aquilo que parece que não viria mais a acontecer? Veja bem aqui, olha, nós vemos um texto que envolve o Moisés. Moisés nasceu com a condenação da morte. Na época, a criança do sexo masculino dos hebreus não podia viver, ele viveu, ele já venceu a morte ali. Ele acabou sendo criado nos seus primeiros anos pela própria mãe, aprendeu toda a cultura dos hebreus e aprendeu a crer no Deus único e verdadeiro. Mas ele fora criado até 40 anos no palácio de Faraó. 40 anos, à época, era o tempo da maturidade, quando alguém tinha maturidade para assumir o que queria na sua vida. E Moisés sabia o que ele queria
a libertação do seu povo, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, o seu povo. Era isso que ele queria. E ele sai do palácio, tenta fazer isso à sua maneira e deu errado. Ele vai defender um hebreu e mata um egípcio nessa defesa. Acaba tendo que fugir. Ele tinha 40 anos, como eu disse. Ele vai para o deserto, numa região difícil. Ele acaba morando ali com Jetro. Se casa com uma de suas filhas. Se torna um pastor de ovelhas, literalmente falando. E ele vai ficar naquele lugar mais 40 anos. Veja bem, aquele sonhador que pensara em libertar o povo de Deus, o povo hebreu que estava naquela oportunidade escravizado no Egito já por 400 anos, aquelas gerações, ele agora tem que abortar tudo aquilo. Ele acostuma com aquela vida, ele vai se casar, ele vai ser feliz com a sua esposa, ele tem 2 filhos, os filhos começam a crescer, ele se acomoda naquela vida que ele tinha, com a família, com o trabalho, cuidando de ovelhas. Obviamente ele nem imaginava que aquele cuidado de ovelhas já era um propósito de Deus. Deus haveria de usá-lo lá na frente para cuidar de um outro tipo de ovelha. Mas ali os anos vão passando e ele vai esquecendo aquilo que ele sonhava. Imagina você, alguém já com 80 anos agora. 80 anos na época já era muito. A pessoa chegava a 100, 120. Moisés viveu 120 anos, mas 80 anos já era uma idade considerável. Ele naquela idade, ele cuidando das ovelhas do sogro e das suas próprias ovelhas, ele esquecera tudo que Deus poderia fazer por intermédio dele. Abortou aquele sonho. Será que isso não aconteceu com você que está aqui nesta noite de ceia? O que você queria tanto e não alcançou? O que você buscou e não deu certo? O que você pensa que poderia ter sido tão bom para a tua vida, mas não foi aquilo que ocorreu? Será que Deus pode fazer de novo algo no teu viver? Será que Deus pode trazer à tona, trazer ao teu coração aquele sonho e fazer esse sonho acontecer verdadeiramente? Isso aconteceu com Moisés. Ele com 80 anos ali, já um tanto esquecido de tudo que tinha acontecido, ele trabalhando com o rebanho, diz a Bíblia que ele leva para o lado ocidental do deserto, e ele vai chegar no monte de Deus, o Monte Horebe. Tem lugar que a gente vai e funciona a coisa. Muitas vezes a gente tem que subir ao monte. Você subiu ao monte de Deus essa noite, amém? Você está aqui na casa de Deus. Moisés, ele chega ali no monte de Deus sem sonho algum. A sua única preocupação era com as ovelhas, que ele as tinha consigo, e ele deveria cuidar delas. Aparece um anjo naquele lugar, que bom, né? Quem aqui já teve uma experiência com um anjo? Você já teve? Precisa ter. Um anjo chegando, precisa ter medo do anjo. Mas Moisés está ali, o anjo do Senhor. Há quem afirme que aqui era o próprio Deus se manifestando, há uma interpretação. E no meio de uma chama de fogo, havia uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Ele viu ali uma sarça ali, aquela pequena planta com fogo em torno de si, e o fogo era total na sarça e queimava a sarça, e Moisés vai olhar para aquela sarça esperando o final da sarça, mas ela não se queimava. A sarça continuava do mesmo jeito. E então Moisés falou consigo mesmo: eu vou ver o que está acontecendo, eu vou me aproximar, eu vou chegar até lá, eu vou ver que maravilha é essa sarça não se queima, tem o fogo, mas nada acontece. Aí o Senhor observa ele se aproximando, e do meio da sarça
Deus fala com ele: Moisés, Moisés. Irmãos, Deus sempre tem uma palavra para nos falar, amém? Nessa noite Ele tem uma palavra para o teu coração. Ele vai chamar você, Ele vai chamar você pelo nome. Ele nos chama pelo nome, Ele sabe tudo que diz respeito a cada um de nós. No meio daquele momento, pensa bem, 40 anos depois que Moisés fugira do Egito, Deus chega para ele e fala: Moisés, Moisés. Interessante. E Deus continua: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés. Tem hora que é preciso ter uma posição de santidade muito firme. Deus fala: porque o lugar que está é terra santa. Irmãos, onde está Deus? O lugar é santo, amém? Esse lugar todo aqui é santo, amém? Onde está Deus? De uma maneira muito forte, o lugar se torna puro, santo, porque Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo, e a sua presença santifica o lugar. E Deus vai falar: tira as sandálias dos pés. E fala: eu sou Deus do teu pai, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele vai se apresentar ali de uma maneira muito especial a Moisés, e ele vai trazer à tona na vida de Moisés a sua história. Deus do teu pai, ele vai mexer com Moisés por dentro, e ele vai dizer mais: certamente eu vi a aflição do meu povo. Eu vi, quando Moisés foge do Egito, porque ele matou um Egito, porque o povo estava sendo afligido. 40 anos depois, Moisés nem se lembrava mais daquilo. Até o seu crime estava prescrito, né? Todo crime tem um tempo, né? Hoje, depois de 30 anos, a pessoa está com o crime prescrito. Moisés, 40 anos depois, ele já não devia mais. Mas naquele momento Deus se lembra: eu vi a aflição do meu povo. Deus vê a nossa aflição. Essa aflição que você está tendo dentro de você, Ele vê. Ele está vendo. Ele está vendo. E Ele disse: mas eu desci. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele desce até nós. Ele está na glória. Deus está em todo lugar, onipresente. Mas lá na glória é o seu lugar especial. Mas Ele vem de uma maneira especial até nós. E Ele faz uma promessa linda. E fala: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Agora você vem, eu vou te enviar. Eu vou te enviar para que tires o meu povo do Egito. Aquilo ali é tremendo. 40 anos antes, Moisés teve que fugir, porque ele tentou tirar o povo do Egito, sem conseguir. Pelo contrário, o que ele conseguiu foi fugir. Teve que fugir, para não ser preso, talvez para morrer. Ele foge. Agora Deus, 40 anos depois, vai chamá-lo. Nós vemos nos versículos subsequentes que ele vai ter alguma resistência para aceitar o chamado. 40 anos antes ele tentou fazer a sua maneira. 40 anos depois ele já tinha muita humildade, ele já entendia que não era capaz para tanto, que ele não tinha mais condições de realizar o grande sonho da sua vida. Ele pensava que não iria conseguir, pensava assim. Mas foi a partir dali que Deus renovou a sua vida e o abençoou. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim: a renovação exponencial na vida de um servo de Deus. Então Deus vai renovar um homem que tinha uma missão gloriosa lá atrás e não conseguiu cumpri-la. Quando ele imaginou que tudo estava perdido, Deus o renovou. Deus o renovou. Deus o levantou. Deus o abençoou. E Deus o usou com muita graça, de forma especial. Vamos lá então. A renovação exponencial na vida de um servo de Deus. Diga assim: uma nova visão. Versículo 1: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe.
Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então veja bem, ele vai ter ali uma nova visão. Uma nova visão. A renovação de Deus em nossa vida passa por isso. Quando tudo parece perdido, Deus renova o nosso viver. Mas Ele o faz com uma visão diferente. Ele traz para nós uma nova visão. Ele não deixa a gente enxergar como enxergava outrora. Lá no passado, a visão de Moisés, ele queria libertar o povo, mas a sua visão era muito carnal, era muito humana, estava centrada nele próprio. Ele tinha visão da libertação do povo, mas ele queria fazer aquilo à sua maneira, e ele tentou fazer e não deu certo. Ele foi e mata um egípcio, não era isso que Deus queria. Deus queria a libertação do povo, mas a maneira dele, Deus, não a maneira do Moisés. Aquela visão anterior que ele teve não foi boa, o fez fugir, e ele vai atrasar o propósito de Deus 40 anos. Muitas vezes a gente atrasa o propósito de Deus na nossa vida. A gente tenta fazer as coisas à nossa maneira e vamos atrasar aquilo que Deus quer fazer no nosso viver e por meio de nós. Mas agora o que Deus faz? Uma nova visão. Deus concede ali uma nova visão. Que nova visão? Uma visão divina, Halamaias, amém? Agora era Deus se manifestando. Agora não era mais Moisés olhando e vendo o povo necessitado. Agora ele via uma sarça que se queimava, mas não acabava. Ele tem uma nova visão. Ele enxerga algo diferente. A visão dele agora é extraordinária, não é natural. A visão dele agora era divina, sobrenatural, espiritual. Agora ele vai ver Deus. Ele vai ter ali diante dele a glória de Deus. Ali ele vai ter algo diferente. Ele não estava na planície, ele não estava no Egito, ele estava no monte de Deus. Ele estava num lugar alto, diferenciado. E ele vai ter uma nova visão. Deus vai entrar na sua mente, Deus vai fazer uma limpeza, Ele vai limpar aquilo ali do passado. O que ele tinha na mente? Olha, eu tentei libertar o povo e fiz bobagem. Eu errei, eu falhei, eu não deveria ter feito daquela maneira. E o que aconteceu? Eu não consegui. Na mente dele, ele tinha uma visão de fracasso. Eu fracassei num propósito que eu entendia que era de Deus. Eu fracassei. Ele tinha na sua mente o seguinte: eu deixei minha família, o meu povo para trás. Ele tinha na sua mente o seguinte: agora cabe a mim cuidar dessas ovelhas, continuar com o meu sogro, com a família dele, continuar crendo em Deus, porém longe daquilo. Então ele estava com uma visão distorcida. Agora Deus chega e dá para ele uma nova visão. Deus está mostrando para ele: ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. Atenção, Moisés, olha para cá, Moisés. Era isso que Deus queria. Olha para cá. Deus está dizendo para você: olha para mim. Deus está dizendo para você nessa noite: não olha para dentro de você. Deus está dizendo para você nessa noite: não olha para as circunstâncias, muitas das quais negativas, complicadas. Deus está dizendo para você: não olha para aquilo que ficou para trás, aquilo que falhou, aquilo que deu errado. Não é porque você falhou ali que você continua falhando aqui. Deus está dizendo: olha para mim, olha para mim. Veja a minha glória, veja quem eu sou e o que eu faço, o que eu posso. Deus se manifesta e Deus dá a Moisés uma nova visão, aleluia. Deus quer te dar uma nova visão, Deus quer te dar algo novo,
algo novo na tua vida. Deus tem um novo para você. Muitas vezes a gente vive daquilo que é antigo, daquilo que ficou para trás. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem algo novo, diferenciado, abençoado. Ele tem uma linda história para construir na tua vida e através de você. Ele tem um novo para você. Isso começa com uma nova visão. Deixa essa nova visão ser introjetada no teu coração. Receba uma nova visão de Deus. Você não tem que ser o que você não quer, o que você não queria no passado. Você pode ser muito mais do que isso. Você pode alcançar o melhor de Deus para a tua vida. Aquilo que você sonhou não deu certo, agora pode dar certo, porque quando Deus se manifesta, a história muda, a história é alterada. Deus tem uma nova visão para você. Deixa Deus mostrar para você algo novo nesta noite. Alamaia, Shimicanta. Deus agir na tua vida. Deus tem uma nova visão, amém? Ele tem uma nova visão, algo novo, algo bom. Aquilo que é bom está chegando. Deus está chegando com algo especial. Ele vai mexer com a tua mente e coração. Ele vai alterar o que está aí dentro, e você vai sentir algo novo na tua vida, e Deus vai te abençoar, aleluia, glória a Deus. A renovação exponencial na vida de um servo de Deus. Diga assim: uma nova experiência. Versículo 3, então disse consigo mesmo Moisés: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. O que está acontecendo? Ele pensou, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Aleluia. Deus tem que estar no meio, viu, irmãos? Sem Deus não dá certo. O chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Agora, irmãos, era uma nova experiência. Uma nova experiência. Moisés, no palácio de Faraó, ele vivera ali quase 30 anos. Passou alguns anos com a própria mãe, pai, sendo criado. Mas naquele palácio ele tiveram uma experiência muito humana. Ele aprendeu toda a ciência egípcia, que era a mais avançada da época. Ele aprendeu lutas marciais, ele matou egípcios com facilidade. Ele aprendeu uma boa cultura, se torna um poliglota, uma pessoa diferenciada para o seu tempo. Ele tinha uma experiência naquela época? Claro que tinha. Ele sai para libertar o seu povo de maneira intencional? Sim. Por quê? Porque ele tinha uma experiência dele. E ele pensou: vai dar certo, eu tenho uma experiência. Eu estou com 40 anos e agora eu vou começar a libertação desse povo. Mas agora Deus vai dar para ele uma nova experiência. Aquela experiência que não deu certo foi dele, do Moisés. Foi humana, muito humana. Quando Moisés vai se aproximando ali, Moisés vai chegando para ver a sarça, e Deus lá do meio da sarça, lá no meio, ele fala: Moisés, Moisés. Moisés significa tirado das águas. Está dizendo: Moisés, eu te tirei das águas. Quando ele fala Moisés, Moisés, fala: Moisés, eu estive lá, eu te tirei da morte, eu impedi. Moisés, eu fui contigo ali, só que agora eu estou aqui. Moisés, Moisés. Deus está chamando você pelo nome nesta noite. Deus está dizendo para você: eu quero te dar uma nova experiência. Uma nova experiência. Irmão, vivemos num mundo, parece que há uma rotina interminável no nosso viver. Parece que a gente sempre faz a mesma coisa, dia após dia. E Deus está dizendo para nós nessa noite: eu quero te dar uma nova experiência, algo novo, algo diferente. Deus se manifestou do meio da sarça. Deus está dizendo: eu quero me manifestar. Eu quero me manifestar a você. Como Ele fez com Moisés, Ele está dizendo: eu quero me manifestar. Ele quer chamar você pelo nome e falar: vem para cá, vem aqui. Ele quer ouvir de você o que Moisés falou: eis-me aqui. Ele quer isso.
mas Ele quer falar com você. Ele não quer falar com uma pessoa que está perto de você. Ele quer você. Ele quer dizer para você alguma coisa, uma nova experiência. Nós precisamos ter experiência com Deus. Irmão, nós não podemos viver a vida toda contando as experiências da Bíblia, ainda que elas sejam lindas e maravilhosas. Nós não podemos viver de experiências de outras pessoas, e até mesmo experiências nossas do passado. Nós precisamos ter novas experiências, uma nova experiência em Deus. Nós precisamos ter um contato com esse Deus, e nós precisamos falar assim: Deus me tocou, Deus manifestou a mim, Deus falou comigo, Deus está agindo no meu viver. Nós precisamos de experiência. Estamos fazendo vigília aqui sexta-feira para isso, para a gente ter uma experiência pessoal, algo divino na nossa vida, algo transformador. Precisamos ter uma experiência que mude o nosso coração, que mude as nossas atitudes, que mude o nosso jeito de ser. Precisamos ter uma experiência que altere aquilo que é ruim dentro de nós e faz surgir aquilo que vai glorificar a Deus e também vai abençoar o nosso caminhar. Nós precisamos de uma nova experiência. Deus quer te chamar pelo nome e quer dizer: eu quero te abençoar, uma nova experiência. Deixa Deus te dar experiências. Não tenha apenas uma fé teórica distante, tenha uma fé prática. Você precisa ter a praticidade da palavra de Deus na tua vida. Deixe a fé se tornar verdadeira, real, viva dentro de você. Comece a sentir Deus. Peça alguma coisa para Deus e deixa Deus fazer um milagre, e você vai sentir: Deus está agindo na minha vida. Deixa Deus falar, mexer. Irmãos, Deus quer ser realmente presente. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, para nos dar uma nova experiência, algo novo, algo bom, algo palpável, algo marcante, algo maravilhoso. Deus quer fazer isso com você. Renovação exponencial na vida de um servo de Deus. Diga assim: uma nova revelação. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai. Irmão, isso aqui é muito profundo. A partir de agora, Deus vai revelar algo profundo aqui. Isso aqui é profundo. Quando Deus fala: eu sou o Deus de teu pai, vírgula, Ele fala: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí naquele momento Moisés esconde o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui estava vendo, irmãos, uma nova revelação. Veja bem, Abraão tivera uma experiência profunda com Deus. Isaac, seu filho, vai ter uma experiência muito grande também, e isso ocorre com Jacó, posteriormente. Para aquela descendência de Jacó, que estava no Egito. Quem estava no Egito? Descendentes de Jacó, dos filhos de Jacó. Aquelas tribos estavam ali no Egito. No primeiro momento, José assume um governo, um dos filhos de Jacó, e o povo chega lá num momento maravilhoso. Depois, o faraó vai sucedendo os faraós, chega no momento que alguém se esquece que tiveram José ali no Egito. Há um pensamento que eles tentaram até anular da história o nome do José, porque era um nômade que assumiu o governo do Egito. Só que os anos vão passando e o povo vai esquecendo daquilo que aconteceu. Nós temos a tendência de esquecer o que Deus fez. Isso é grave. E quando Deus se manifesta agora, Ele vai trazer uma nova revelação. Você não vai ver até ali nada semelhante. Agora, pela primeira vez, Deus vai chegar e vai falar assim: eu sou o Deus de teu pai. Moisés olhou: Deus do meu pai? E aí, Deus vai revelar para ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Isso é a revelação. Deus está dizendo: eu sou o Deus de quem está vivo. Ele não estava dizendo ali: olha, eu fui lá no passado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não,
Ele está dizendo: eu sou presente agora, eu sou o Deus de Abraão, agora de Isaque e de Jacó. Deus estava deixando muito claro para Moisés que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos com Deus. Que Abraão, Isaque e Jacó tiveram ali uma experiência terrena e continuaram com a experiência vivos. Eles estavam ali com Deus. Esse é um ponto da revelação. Um segundo ponto da revelação é o que Deus tinha prometido para Abraão, bem como Isaque e Jacó, iria ser cumprido. E o que Deus tinha prometido? Que colocaria aquele povo numa terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa sobre a qual ele vai falar aqui. Então Deus estava revelando: atenção, Moisés, o que eu prometi eu vou cumprir, eu sou o Deus de quem está comigo, ô Mirandas, de quem está salvo, vivo, abençoado aqui. E eu prometi colocar naquela terra. Deus prometeu, e Deus cumpre o que promete. O que Ele prometeu na tua vida vai acontecer. Tudo aquilo que Ele falou vai ocorrer. Acredita aí, segura para você aí. Ele falou, é teu, ô Miranda Zaias. Então é o seguinte, e ele estava dizendo mais: é você. Você é descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Eu agora estou levantando você. É você. Então Deus revela. Nós temos um Deus que revela. Nós temos um Deus. Ele traz aqui uma nova revelação. Moisés tinha uma revelação de Deus? Tinha. Ele aprendera com a mãe, com o pai, com os irmãos, com o outro. Ele sabia que havia um Deus criador. Um Deus criador. Um Deus que tinha formado tudo, tanto é que Moisés é usado para escrever Gênesis. Ele tem uma experiência, mas agora ele vai ter uma experiência, uma revelação nova. A revelação de que o que Deus falou com Abraão estava de pé, estava certo, e Abraão estava com ele, porque ele era o Deus no momento do Abraão, o Deus do Abraão, do Isaque e do Jacó, e falou: olha, eu estou aqui, isto vai acontecer. Deus precisa e quer te dar uma nova revelação. E uma revelação começa: aquilo que Deus prometeu para Abraão pertence a você. Aquilo que Deus fez em Jesus, que era a descendência prometida a Abraão, e ele veio, morreu numa cruz, ressuscitou, subiu aos céus. Isso é revelação para você de salvação. Você vai participar da ceia sabendo: Jesus me salvou. A revelação de Deus pertence a você. Deus quer te revelar coisas grandes. Deus quer revelar algo sobrenatural. Nós não podemos viver numa revelação humana, tem que ser celestial, algo glorioso, que esclarece. Deus tem o melhor, Ele tem uma revelação. Nós somos a geração de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos pessoas dos céus, nós estamos passando por esse mundo, mas indo para a glória no tempo oportuno. A revelação é clara e Ele quer revelar para você tudo o que Ele tem na tua vida, o que Ele tem para você, o que Ele realizou, o que Ele faz e fará. O Deus da revelação quer se manifestar a você. A renovação exponencial na vida de um servo de Deus. Diga assim: uma nova expectativa. Disse aí do Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci. Ele desceu a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, a terra que falaram a Abraão, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Agora, irmãos, não era aquela expectativa de 40 anos atrás. A expectativa de Moisés lá atrás era livrar o povo do sofrimento, um povo que estava ali. Moisés não tinha um esclarecimento total do que faria para libertar o povo, por isso errou, nem para onde levaria o povo, por isso não deu certo. Mas agora Deus cria na mente dele uma nova expectativa. Deus vai falando com ele e vai dizendo: olha aqui, Moisés, você vai tirar o povo, eu desci, você vai tirar o povo daqui porque eu desci.
Atenção, Moisés, olha aí, Moisés, eu desci, quem vai fazer sou eu desci, Moisés, eu estou aqui, então Deus cria uma nova expectativa, agora sou eu desci até aqui, eu vi a aflição, eu estou vendo Moisés, eu estou vendo, e eu desci a fim de livrar este povo dos egípcios, e para levá-lo a uma terra, é uma nova expectativa. Moisés está ouvindo aquilo e pensando, mas para lá, o que vai acontecer agora? Deus está falando que ele desceu, ele está aqui neste lugar, ele está no meio dessa sarça, ele desceu. Agora não era uma expectativa histórica, aquele povo no Egito escravizado tinha uma expectativa da história, um dia nós vamos sair daqui. Não, agora era algo real, era algo de Deus, uma nova expectativa. É dessa maneira que Deus dá um novo, uma nova expectativa. Moisés poderia agora esperar o melhor de Deus, ele poderia entender, olha, Deus que criou tudo, Ele vai agir, e Ele vai tirar o povo daqui, e Ele vai levar o povo para a terra prometida. Tem uma nova expectativa. Muitas vezes nós vivemos uma vida tão estranha, né? Parece que a gente não acredita em mais nada. A pessoa acorda de manhã e fala, não vai dar certo. A pessoa olha para frente e fala, falhei. Olha para o lado e fala, não vai acontecer nada. Tem gente que pensa, Deus me esqueceu, Deus não se importa comigo. Deus quer renovar a tua expectativa e dizer, eu estou aqui, eu desci até você, e eu vou fazer o que você queria e não pôde fazer. Uma nova expectativa Deus está colocando no teu coração, e dizendo, aquilo que você não conseguiu, conseguirá a partir de agora. Eu vou agir, eu vou abençoar, eu vou fazer, porque eu estou aqui. Diga assim, o Senhor está conosco. Para encerrar essa mensagem, a renovação exponencial de um servo de Deus. Diga assim, uma nova missão. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, disse Deus, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora, versículo 10. Vem agora. Irmãos, isso aqui é importante. Agora. O agora de Deus é agora. O agora de Deus não é lá do passado e nem para o futuro, é agora. Eu te enviarei, eu Deus, a Faraó, para que tires o meu povo, filhos de Israel, do Egito. Agora, era uma nova missão. A missão que Moisés imaginou 40 anos atrás, era a missão de um homem que foi criado como filho da filha do Faraó, tipo neto do Faraó. Há quem pensa na história que Moisés, por ter sido uma pessoa legitimamente adotada, poderia até se tornar um faraó. Ele tinha ali as benesses do Egito. Então, a missão que ele entendeu no início era libertar o seu povo, mas em nenhum momento ele pensa em abandonar tudo aquilo que ele tinha. Mas agora Deus chega para ele com uma nova missão. Deus está dizendo, olha, eu vou te enviar agora. Essa missão é agora, é nesse momento, para você tirar o povo do Egito. Você não vai libertar o meu povo no Egito, você vai tirar o povo do Egito. Tem muita gente que quer ficar liberto, mas no Egito, não dá certo. Se você ficar no Egito, o Egito te engole. Mas o que Deus queria é tirar o povo do Egito. Então Deus dá a Moisés uma nova missão. Era uma missão gloriosa, era uma missão esplêndida, era um novo ministério, era uma missão profética, era algo ali permanente. Ele haveria de tirar o povo e pastorear aquele povo no Egito por mais 40 anos, e preparar aquele povo no deserto para entrar na terra prometida. Era uma nova missão. Não era aquela velha missão, era uma nova missão. Moisés, a tua missão não foi aquela, não deu certo. A tua missão não é cuidar de ovelhas, você está aprendendo com esse cuidar de ovelhas algumas coisas. A tua missão é tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra que eu preparei. Uma nova missão. Deus tem para você uma missão nova.
Pastor, será que Deus tem uma missão nova para mim? Tem. Deus tem uma missão nova. Aquela missão na tua vida não deu certo, Ele tem algo novo, vai dar certo agora. Aquela missão foi abortada, Ele tem uma missão nova. Essa missão agora é com Ele, Deus. Ele está aí com você, está dizendo, vamos juntos, vamos juntos. Ele tem uma nova missão para a tua vida. Ele vai te renovar com essa nova missão. E dessa maneira você vai caminhar com Deus. Você vai andar com Deus. Você vai vivenciar a presença de Deus. E nessa nova missão, você vai interagir com o mundo e abençoar o mundo, tirando pessoas do mundo. Deus quer que você tire vidas do mundo. Tem muita gente que fica no mundo com as vidas. Não, Deus quer que você tire do Egito. É uma nova missão. Você tem uma missão. Você não é uma pessoa qualquer, não. Você é uma pessoa de Deus. Louvor, por favor. Você é uma pessoa separada. Deus falou com você lá atrás. Deus falou com você. Lá muito atrás, Deus tocou na tua vida e Deus falou com você. E Deus te deu alguma experiência, mas agora Ele está fazendo algo diferente. Amém? Agora Ele quer te dar algo novo para você. Ele te chamou e você não entendeu tão bem esse chamado, e você não conseguiu cumprir aquilo que entendia bom para a tua vida, e agora Ele quer te renovar com uma nova visão, uma nova experiência, uma nova revelação, uma nova expectativa e uma nova missão. Ele quer renovar a tua vida. Você quer ser renovado pelo Senhor nessa noite? Fique de pé.